Boa tarde, povo abençoado do Brasil! Para a gente chegar até aqui a anistia, nós temos que fazer uma retrospectiva, porque nós estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil, a farsa de um pseudo-golpe. Preste atenção. Você sabia que foi o presidente Bolsonaro que nomeou, a pedido de Lula, o novo comandante do Exército? Quem nomeou o comandante do Exército escolhido por Lula foi Bolsonaro. Como é que ele vai dar um golpe quando ele nomeia o comandante do Exército de quem ele pretende dar golpe? Isso é o início do absurdo. Segundo lugar, até a gente chegar à anistia, você tem que guardar isso na tua mente e na tua memória. Segundo lugar, entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo Lula, falando do perigo de manifestação. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Lula não botou as Forças Armadas na rua, porque se um presidente sabe que tem uma ameaça de golpe, ele assina uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, e bota as Forças Armadas na rua. Eu estou mostrando que a conversa de golpe não passa de uma farsa. Como Lula é um mentiroso farsante, quanto mais, na cara de pau, um dia desse, ele veio dizer duas asneiras sobre a questão do pseudo-golpe. A primeira, Bolsonaro não deu golpe porque os militares não deixaram. Rapaz, o cara tem que ser muito cínico para falar uma asneira dessa. Vai ler o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, 8 horas de depoimento. Nenhum deles tem a palavra golpe. Você sabe quem inventou minuta de golpe? A jornalista da Globo, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Eu desafio a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? Não existe. O que Bolsonaro sugeriu, uma hipótese de GLO, que eu já citei aqui, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, do 136 ao 139, e para estabelecer estado de sítio e de defesa, tem que convocar o Conselho da República, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Você já viu alguém dar golpe com Constituição? Golpe é com arma, gente. Agora, a outra asneira de Lula, esse cara, será que dá para botar o nariz de Pinóquio nesse camarada? Olha o que é que esse cara diz. Quem abriu as portas do palácio? Ô Lula, quem abriu as portas do palácio foi o general Gonçalves, chefe do teu GSI. Então, se houve golpe, Bolsonaro, o governo Lula é conivente. Abriu as portas do palácio, vídeos
vídeos que Flávio Dino não conseguiu apagar e que aparece o general dando água para pseudos manifestantes. Agora, escute isso aqui. Eu vi uma mulher, Bolsonaro, fazer uma análise do inquérito contra você. Preste atenção, porque eu estou dizendo que é pura perseguição política e uma farsa pseudo-golpe. O inquérito contra Bolsonaro tem 207 vezes a palavra possível e suas variantes. No inquérito tem 47 vezes a palavra possibilidade, isso é, não teve golpe. 107 vezes no inquérito tem a palavra teriam ou teria, usada por aqueles que não têm certeza de nada. 25 vezes tem a palavra hipótese ou hipotética. Nem eles acreditam em golpe. É uma farsa pseudo-golpe. Agora escute isso aqui, minha gente. Uma denúncia que está baseada na delação de um cara, Coronel Cid, que foi mudada mais de 10 vezes. E Alexandre de Moraes, o ditador da toga, ameaça prender a família de Cid. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando recebeu a denúncia, a palavra de Alexandre de Moraes no STF é um deboche, é um escárnio. Olha o que ele diz, ele abre aspas. Estão dizendo que o que aconteceu no dia 8 era coisa de velhinhas com a Bíblia na mão, ou de velhinhas que estavam passeando num dia ensolarado em Brasília. Covarde, cínico, mentiroso e manipulador. Eu gostaria de informar, já foi dito aqui, não existe golpe contra patrimônio. Golpe é contra o mandatário. Quebrar patrimônio que nós não concordamos não é golpe, é dano ao patrimônio público, e a Michele já falou aqui. Aí ele monta uma narrativa, ele mostra imagens do quebra-pau para tentar dizer que houve uma tentativa de golpe e não passou de uma manifestação. E aí esse cara diz assim: das 497 pessoas presas com tornozeleira, esperando julgamento, apenas 47 são maiores de 60 anos. Esse cara quer dizer que uma estatística Bolsonaro vale mais do que uma pessoa? Mulheres de 70 anos, 67, não sabe nem o que significa golpe. 14 anos, 15 anos, 16 anos de cadeia. Vocês já falaram de Débora, né? Tem mulher com batom aí? Dá para você levantar o batom? Olha aí com batom. Pessoal, filma aí, manda para Alexandre de Moraes.
de tanto batom que está aqui, dá para dar golpe no mundo. Isso é uma palhaçada. Agora eu quero falar, ele liberou ontem a Eliene, estudante de psicologia, que foi fazer um estudo em Brasília, de manifestação, 2 meses depois que ela voltou para o Maranhão, presa, 2 anos presa, e agora ele coloca na prisão domiciliar. Mas tem uma outra mulher, a Geissimara, a Eliene, 28 anos, a Débora, 39 anos, a Geissimara, 28 anos, condenada a 14 anos. Escuta a história dessa mulher. Ela ajudou uma pessoa que estava passando mal com um policial. Ela estava na manifestação em Brasília e carregou a pessoa para dentro do palácio. Quando a polícia cercou, ela foi presa. Condenação 14 anos. Ela perdeu 20 quilos, Bolsonaro. Ela está em grande depressão, com pensamento suicida. Você já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa que foi ajudar alguém que estava passando mal, está presa há 2 anos em Goiás. Colocaram ela em prisão, em cela de mulheres de alto grau de periculosidade. Ela já apanhou na cadeia. E eu não posso esquecer de falar, General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. O ministro da defesa de Lula, vou repetir, o ministro da justiça de Lula, José Múcio, declarou: não houve golpe. O ministro Gilmar Mendes, em uma entrevista na TV de Portugal, disse: não tem golpe, não apareceu ninguém para assumir, houve baderna. Alguém disse uma frase, Bolsonaro, muito interessante. Quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pela porta dos fundos. Uma outra pessoa diz o seguinte: a justiça de uma nação não é uma arma. A justiça é um escudo para proteger os cidadãos da injustiça. Agora, eu já estou chegando aqui no final, mas agora a chapa vai esquentar. Senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, o senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo.
porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia já. Agora, gente, eu fico olhando, eu fico com vergonha de ver a falta de caráter de Lula e da esquerda. Esses caras pediram anistia para assassinos, guerrilheiros, assaltante de banco, sequestrador de embaixador. Eles pediram anistia ampla, geral e restrita, e foi dada. E agora, governo Lula, Rede Globo, esquerda contra a anistia. Lula, a esquerda e a Globo estão contra o povo honesto, patriotas, presos, condenados injustamente. Sabe por quê? Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal a Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo apoia esse ditador. Agora eu faço um apelo aqui. Eu faço um apelo. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, até quando vocês vão respaldar o ditador da toga, Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes está levando o STF a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Senhores ministros do STF, não jogue na lata do lixo a reputação do mais importante tribunal do país. Os senhores têm mãe, os senhores têm avós, os senhores têm mulheres, têm filhas. Não é possível! Não é possível! Pessoal, aqui está dizendo fora Moraes.
Você quer mais uma prova da perseguição a Bolsonaro? O mensalão, o STF levou 1 ano e meio para aceitar a denúncia. 4 anos de julgamento. Denúncia contra Bolsonaro e os outros? 30 dias. E querem julgar até o final do ano. A minha palavra final é essa aqui. Senhores ministros do STF, o povo é o supremo poder. Não brinquem com o povo pacífico. Não brinquem com o povo pacífico. A medida do povo brasileiro está se enchendo de tanta covardia, maldade e injustiça. Se os senhores pensam que vão prender Bolsonaro, eu sou de paz, sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Essas penas, esses julgamentos, bandido, corrupto, que saquearam o Brasil, como José Dirceu, pegou 30 anos de cadeia, está liberado. Se essas pessoas continuarem com essa vergonha de condenação injusta, e se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Vamos buscar um caminho de justiça e de paz. Não é possível, gente. Não tem um brasileiro. Não é possível um deputado e um senador não votar pela anistia. Essas pessoas foram presas, nenhuma pedra na mão possuíam. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe essas pessoas que estão presas injustamente. A minha oração, permita-me, a minha oração é essa: Deus, em nome de Jesus, faça justiça nessa nação. Não permita que esses homens maus prevaleçam. Deus, tem misericórdia. Avós, idosos, trabalhadores, mães de família, condenados por uma pura perseguição política. Que venham tempos de paz, de prosperidade para o Brasil, porque esse caminho que estão tomando, eles não estão querendo paz. Deus, tenha misericórdia. Povo brasileiro, ninguém é maior do que vocês. Ninguém. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Eu termino. Brava gente brasileira,
longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Anistia! Anistia! Deus abençoe a todos!